Deputados querem ir a Israel no meio da guerra. É, pessoal, não é mentira. Saiu essa notícia em alguns portais de notícia que deputados estão querendo ir para Israel no meio da guerra. Ou seja, mal conseguiram retirar aqueles prefeitos lá de Israel, que saíram pela Jordânia, né, que ficaram lá apavorados. Agora tem gente querendo ir para Israel com dinheiro público no meio da guerra. Depois vão falar que nem aquele prefeito de BH, né? Vocês acham que eu seria burro de ir para um país no meio de uma guerra? Foi exatamente o que ele fez. Ele foi para Israel no meio de uma guerra. Não, mas a guerra do Irã não tinha começado ainda, não sei o que. Não, já estava em guerra com a Palestina, pessoal. E depois que começou a guerra com a Palestina, Israel se tornou um local que pode cair um míssil na sua cabeça a qualquer momento. Porque tem grupos que disparam mísseis contra Israel. Então não é um local seguro para viajar, a não ser que haja uma trégua. Mas enfim, a notícia não é bem assim verdadeira, como dá a entender a manchete, pessoal. Mas é uma meia verdade. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. O Marcelo Crivella, que é cunhado de Edir Macedo, para quem não sabe, ele está propondo que a Câmara envie uma comissão para Israel, mas no caso é para a Jordânia. Ele quer que a comissão da Câmara acompanhe os resgates de brasileiros que estão deixando Israel por causa da guerra, que ajude esses brasileiros e faça uma ponte, né, entre os brasileiros que estão lá e o Itamaraty. A proposta é levar ele e mais 2 deputados. Um é o Felipe Barros, que é de Santa Catarina. Deixa eu até anotei os nomes aqui, ó. Um é o Felipe Barros, que é de Santa Catarina, é do PL, do Bolsonaro. E o outro é Fausto Pinato, que é do PP de São Paulo. Então seria uma comissão de 3 deputados com dinheiro pago pela Câmara, né, enquanto eles estiverem lá, para fazer essa suposta intermediação. Na verdade, pessoal, isso aí é completamente desnecessário, porque já tem o Itamaraty, o Brasil já tem uma representação legal lá em Israel. Então qualquer brasileiro que estiver lá, que deseje sair do país, eles já podem procurar os órgãos oficiais. Falar, olha, nós estamos tentando sair de Israel, beleza. Vai até a Jordânia, que a fronteira ali não é muito grande, né? Israel é um país pequeno, dá até para você pegar um carro. Em poucos minutos você está na Jordânia. Se você é um cidadão brasileiro, você não vai ser proibido de entrar, até porque o Brasil não tem crise com a Jordânia. E ali da Jordânia você pode procurar a cidade grande mais próxima, ou a capital, e de lá pegar um voo para o Brasil. Não tem nenhum problema. Então o que o Marcelo Crivella está propondo é só uma viagem boba para gastar dinheiro público e para ele postar lá para os seguidores dele que são evangélicos, dando a entender que ele está fazendo um grande papel salvando brasileiros em Israel. É basicamente isso que ele quer fazer, pessoal. Lembrando que o Marcelo Crivella ele apresentou recentemente uma proposta na Câmara para aumentar a imunidade tributária das igrejas. Eles não querem pagar agora por serviços. Para quem não sabe, a igreja já tem uma certa imunidade tributária no Brasil, que eles não pagam imposto. Tem igrejas aí no Brasil, como por exemplo a Universal, que eles colocam até outras coisas em nome da igreja para não pagar imposto. Como por exemplo o Edir Macedo. Ele tem uma mansão em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Essa mansão dele, segundo reportagem, ela tem mais de 20 suítes. E ele não paga nem IPTU, perdão. Ele não paga nem IPTU dessa mansão porque ele colocou em nome da igreja. Não, a mansão não é minha. A mansão é da Igreja Universal. Mas quem usufrui é ele, né, pessoal? Dizem até que um banco, ele tem o Edir Macedo, que ele coloca também o nome da igreja para não pagar imposto. Não, o banco não pode pagar imposto porque é da igreja. Quer dizer, então esse homem tem o quê, meu Deus? Tudo em nome da igreja. Não paga um centavo de imposto. É bilionário, dono de uma emissora de televisão e mesmo assim não paga imposto porque tudo ele coloca em nome da igreja. Me lembra até um vídeo antigo do Porta dos Fundos, onde um cara estava lá numa padaria vendendo pão, cara, o Gregório do Vivier, e chega um fiscal da prefeitura lá. Moço, o senhor nunca pagou imposto aqui dessa padaria. É que padaria? Isso aqui não é padaria, isso aqui é uma igreja. Aqui eu vendo bênçãos, tá? E esses pão aqui são bênçãos em formato de pão. Isso aqui é sonhos abençoados por Jesus Cristo e assim por diante. Porque é isso que acontece, pessoal. Devido a essa imunidade tributária das igrejas, eles já não pagam imposto e cada vez querem mais privilégio. O Crivella quer que não se pague nem por mão de obra agora, por serviço. Então, por exemplo, se a igreja for fazer uma reforma, vai ter que ser descontado os impostos, que geralmente são atribuídos à mão de obra, material, essas coisas. É isso que eles querem. Tem lugar aí no Brasil que a igreja não quer pagar nem conta de telefone. Olha que absurdo. É privilégio acima de privilégio e mais privilégio. E esse Crivella também, pessoal, ele já foi prefeito do Rio de Janeiro. Ele foi acusado de um esquema lá de favorecer evangélicos através do SUS, quando a pessoa precisava de uma cirurgia de catarata. Então a pessoa que fosse procurar o SUS para fazer essa cirurgia, ele mandou dar prioridade aos evangélicos. Quer dizer que se você não for evangélico, dane-se. Você pode até ficar cego com catarata. Fora outros esquemas de corrupção que ele aprontou no Rio de Janeiro. E foi ele também que proibiu, durante uma exposição de livros, uma HQ que tinha 2 personagens do mesmo sexo se beijando. Uma história em quadrinho. Ele foi lá e proibiu. Aí o Felipe Neto foi lá, comprou milhares desses livros e começou a entregar de graça para as pessoas. Esse é o Marcelo Crivella.
Ele também foi escalado na época do governo Bolsonaro para fazer uma missão diplomática à África, porque o país da África foi Angola, ela se rebelou contra os pastores da Igreja Universal, porque eles falaram que eles eram racistas, os pastores da Universal, e queriam que os bispos fizessem vasectomia para não terem filhos. Para quem não sabe, os bispos aqui do Brasil, eles são obrigados a fazer vasectomia para a Igreja Universal. E eles quiseram fazer o mesmo na África, ainda tratando os bispos de lá com racismo. Os pastores de lá se rebelaram, tomaram as igrejas, e o Edir Macedo ficou pé da vida com isso. Aí ele recorreu ao Bolsonaro, o Bolsonaro mandou uma missão para lá, para Angola, para tentar recuperar essas igrejas. Parece que foi um dos militares, acho que foi o Mourão, se não estou enganado, que era o vice dele, que foi lá junto nessa missão, e eles não obtiveram sucesso. Aí depois recorreram à justiça lá do país. Eu não sei qual foi a decisão final, não sei se elas continuam em posse da Igreja Universal ou não, mas eu dou os parabéns aqui para o país Angola, que se rebelou contra essa igreja, que só sabe realmente explorar a fé dos mais pobres, dos mais humildes. Parabéns, Angola. E o Crivella, agora, como se não bastasse as loucuras que ele já fez, né, as palhaçadas dele, agora ele quer mandar uma comissão de deputados para Israel. Sinceramente, pessoal, eu espero que vá sim. Vão lá para Israel, sabe? Fica ali na fronteira com a Jordânia, ainda mais agora que o bicho está pegando. Se bem que agora teve uma trégua, né? O Irã e Israel concordaram finalmente no cessar-fogo. Mas Israel continua em guerra ali, principalmente com os alvos palestinos, contra aqueles alvos que eles chamam, que eles acham que são terroristas, que atiram bombas contra Israel. Então continua sendo uma missão de risco. Mas é como diz aquele ditado, né? O que é de gosto, o regalo da vida. Se ele quer ir, vá. Depois, se cair um míssil na cabeça dele, o problema é dele. Ou se ele ter que ficar preso num bunker, que nem aqueles prefeitos ficaram, aí o problema é dele, tá? Até lembrando que a Jordânia também tem células, né, que são anti-Israel. Também não é um local tão seguro assim, pessoal. Mas, se ele quer ir para Israel, vá. O único problema que eu acho nisso é que é o nosso dinheiro, né, pessoal? Já ganha um gordo salário, já tem um monte de benefícios esses deputados, e depois ainda querem gastar o nosso dinheiro para fazer palhaçada em Israel. É mole ou quer mais? Mas enfim, pessoal, tá aí. Quem gostou do vídeo já sabe. Por gentileza, dê um like. Se inscreve no canal e ativa aquele sininho. Compartilhe o vídeo nos grupos que você faz parte. Considere entrar também na lista de avisos que eu tenho, o WhatsApp, o Telegram, o link está aqui na descrição. E comente também o que você achou, que é muito importante, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.